Bem-vindo ao iTalk, o programa onde você faz as perguntas aos decisores europeus. Chamo-me Alex Taylor e vou garantir que há resposta para as suas perguntas. Hoje, Gilles de Kerchove, o coordenador da luta contra o terrorismo da União Europeia, responde. Já é difícil para a União Europeia, tantos países para obter acordo em coisas como a poluição e as fronteiras. Nós temos uma política séria contra o terrorismo? Temos. Em 2005, os chefes de Estado e Governo adotaram uma estratégia que é bem abrangente. E diz respeito a quê? Os países devem revelar segredos? Esta é uma matéria muito sensível para cada um deles. Deixe-me clarificar que os Estados-membros continuam a ser os primeiros responsáveis pela segurança interna e a União Europeia está lá para apoiar, criar novos enquadramentos, adotar legislação, definir verbas e, especialmente, trabalhar com o país. Projetamos novas ferramentas, novos instrumentos, como o mandado de prisão europeu ou a troca de informação entre os Estados-membros. E quanto custa? Muito em relação à investigação sobre segurança, 1,4 mil milhões de euros não é uma quantia irrelevante. Temos uma primeira questão da Helena, que é russa. O terrorismo é um mal, mas não acho que ganhemos a batalha matando os terroristas, mas sim pela negociação. Assim eles podem ficar mais amáveis e quanto mais amabilidade existir na Terra, menos terroristas teremos. Devemos ser amáveis com os terroristas? Há diálogo com os terroristas? Não vai responder, mas há? Na história, estivemos sempre comprometidos em algum momento a um processo de reconciliação para trazê-los para a corrente principal. Mas a pergunta refere-se à necessidade de equilibrar a repressão com prevenção. E isso é igualmente importante, se não mais importante. Estamos a trabalhar muito nisso, quer na Europa, quer no mundo muçulmano. Os terroristas querem falar connosco? Penso que eles não estão muito interessados em ouvir-nos. Nós temos muitos instrumentos de pressão, como congelar os ativos deles ou procurá-los por toda a parte e tentar condená-los em tribunal. No fim do processo, tentamos criar as condições que podem conduzir a uma qualquer mudança no seu comportamento. Elias, que é espanhol, faz a segunda pergunta. Olá, me chamo Elias e Chamo-me Elias e gostava de saber se o que dizem sobre o Bin Laden é verdade, porque não existe nenhuma fotografia para o provar e explicar. Que lo prueba e que lo explica. O que pensa? Os americanos pediram-nos, à União Europeia, conselhos sobre se deviam ou não publicar a fotografia? Acho que foi inteligente não as publicar, como decidiu o presidente Obama. Não há dúvidas sobre a morte de Bin Laden, foi confirmado pelo seu ADN. Mas há dúvidas sobre a forma como foi feito. Não poderiam ter sido levantadas questões se víssemos a fotografia? Como já disse, acho que foi inteligente não publicá-las. Ele não ficou em bom estado e isso poderia ter ampliado uma dimensão icónica. Penso que foi inteligente não o fazer, mas não há dúvidas de que era Osama Bin Laden. Foi confirmado pela mulher, pela filha e pelo seu ADN. He was Osama bin Laden. It has been confirmed by his wife, by his daughter and by his DNA. Outra questão do Christian. On en fait beaucoup sur le terrorisme. Acho que fazemos muito em relação ao terrorismo e pessoalmente não sou contra, mas pergunto-me, quem beneficia com tudo isso? J'ai presque envie de dire, à qui profite tout cela? É a pergunta habitual. Nós falamos demasiado sobre terrorismo. Encorajamos-lo ao dar aos terroristas tanto mediatismo? Acho que não. Penso que a questão mais importante é saber se desenvolvemos a resposta certa, se continuamos equilibrados na nossa aproximação. Não deveríamos revelar demasiado sobre a segurança. Temos que manter o equilíbrio entre liberdade e segurança. Mas dar ênfase ao problema, penso que faz parte da estratégia de comunicação. A mensagem que queremos fazer passar, especialmente depois da Primavera Árabe, é que a narrativa da Al-Qaeda não teve nenhum tipo de apoio nesses países. Vamos agora ouvir a questão do Paulo. Meu nome é Paulo e eu gostaria de saber
se a Europa está preparada para o terrorismo. Uma questão muito geral, mas muito séria. Temos todos medo do terrorismo. Estamos prontos para enfrentar uma grande ameaça terrorista? Estamos, como já disse, cada Estado-membro tem a responsabilidade primária de fazer face ao terrorismo. Com as medidas que adotámos nos últimos 10 anos, estamos numa posição melhor mesmo na prevenção. E se falhar a prevenção, estamos numa melhor posição em termos de minimizar as consequências de ataques. A minha resposta é sim. Mas o problema não é o facto da natureza do terrorismo mudar. Nunca se sabe o que vai acontecer. Uma ameaça nuclear? Uma bomba? E é por isso que temos de começar a preparar-nos para novas ameaças. Estamos a trabalhar em possíveis ameaças químicas, biológicas, nucleares e radiológicas. Também no ciberterrorismo e na cibersegurança. Estamos a trabalhar muito a sério. Vamos ouvir uma pergunta a partir de Londres, do Joe. O meu nome é Joe, sou de Londres. A minha questão é: se a Turquia ganhar acesso total à União Europeia, devemos esperar, com o maior fluxo de migração e emigração, o aumento da atividade terrorista nas fronteiras da UE? A questão sobre o controlo de fronteiras, que está a ficar muito sensível. Sobre a adesão da Turquia, não darei a minha opinião pessoal. Uma decisão foi tomada no início do processo de adesão. A Turquia está a trabalhar nisso e o processo está a avançar. Sobre a migração, penso que temos que ser extremamente cautelosos para não confundir migração e terrorismo. Nas pessoas que tentam entrar na UE, temos as que procuram asilo genuíno, elas têm falta de proteção e temos que as proteger. Temos os imigrantes ilegais que procuram um trabalho e uma vida melhor. Estes não são os terroristas. Realmente podemos ter um pequeno número de terroristas e é por isso que estamos a criar ferramentas muito específicas para os descobrir. Possibly, and that's why we are designing specific tools to detect them. And within Schengen, que tipo de ferramentas? Há uma discussão que é recorrente e bastante sensível sobre permitir à polícia o acesso a alguns bancos de dados para lidar com os pedidos de asilo. Essa é uma das formas de passarmos os candidatos ao asilo num banco de dados de terroristas e criminosos. A última questão é colocada pela Stephanie. O que estão os governos a fazer para garantir a nossa segurança quando viajamos nas grandes cidades para que não sejamos vítimas de ataques terroristas? Acho que a Stephanie quer saber se os europeus, quando saem das fronteiras europeias, são alvos fáceis. Nós somos alvos, é verdade. É por isso que os Ministérios dos Negócios Estrangeiros estão a aconselhar sobre onde ir e onde não ir e quando devemos ser extremamente vigilantes. Temos que ser inteligentes na seleção dos destinos de férias, mas estamos a trabalhar com Estados fora da União Europeia para que sejam mais fortes nas suas respostas. Claro que há um risco, temos que aceitar isso. Uma outra pergunta. Alguma vez nos vamos libertar de todas estas medidas nos aeroportos, que parecem ser medidas ilusórias de segurança contra o terrorismo? Não diria ilusórias. Todo o aparato de tirar o cinto e os sapatos e assim sucessivamente. Eu penso que estamos a melhorar, por isso são importantes os 1,4 mil milhões de euros para a investigação sobre segurança. Nós tentamos melhorar as tecnologias e torná-las mais amigáveis e respeitando a privacidade. E até mesmo aquilo que foi mais criticado, os scanners corporais, chamamos-lhes scanners de segurança, de certo modo, para aligeirar. Temos outros programas, entre eles o Trusted Traveler Program, que também foi muito criticado e que consiste em quanto mais informação disponibilizar sobre si, mais rapidamente pode passar e pode entrar para o lounge. Foi o iTalk. Se quiser saber quem vai ser o nosso próximo convidado ou colocar questões, vá ao nosso sítio na internet em euronews.net/iTalk. See you next time here from the European Parliament in Brussels.